Boa noite, iniciando então mais uma live. Eu sou Juliana Moraes, sou coordenadora aqui da equipe Qualivete. Eu sempre me apresento porque sempre tem gente nova. Sou coordenadora aqui, comecei esse trabalho aqui na Qualivetes há 12 anos, ainda não era Qualivetes, né? Eu trabalho com medicina integrativa, hoje somos em 12 pessoas aqui, entre colaboradoras, estagiárias, veterinárias, pessoal do administrativo. E a gente atende com medicina veterinária integrativa em todas as regiões de São Paulo e Grande São Paulo, com diversas técnicas complementares. Então, fisioterapia, acupuntura, reiki, ozônio. E hoje a gente vai falar um pouquinho de medicina quântica, que é sempre um assunto aí que dá panos para manga, né? Porque é um assunto difícil. E eu vou chamar hoje o Jesse. O Jesse ainda não entrou aqui. Ah, entrou, acabou de entrar, só porque eu falei. Então eu vou chamar o Jesse para compartilhar essa live comigo e a gente vai tentar esclarecer o máximo de dúvidas de vocês. O assunto é complexo, mas o Jesse está bastante acostumado a trabalhar com tudo isso. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele e vamos tentar trazer um pouquinho disso para a vida de vocês. E dos pets, né? Lógico. Então, peraí que eu vou chamar o Jesse aqui, veja se foi o convite. Deu certo. Suspense. Olá, Jesse. Tudo bem? Tudo, e você? Tranquilo, tudo bom. Tá bom. Então, primeiramente, te agradecer, né? Feriado para uns, feriados para outros. Aliás, tá uma bagunça essa história, né? É, E você tá aqui com a gente. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua experiência. legal, conto sim. Bom, meu nome é Jesse, eu sou farmacêutico, me formei em 2010, passei aí por diversas experiências no ramo farmacêutico, desde UTI hospitalar até farmácia de manipulação, home care e indústrias farmacêuticas, indústrias multinacionais, sempre na área mais médica, na área de informações médicas. Então eu cobria alguns eventos, alguns congressos médicos nas capitais de alguns estados. Acho que deu uma travadinha. Travou? Deu, Tranquilo. Jesse deu uma Aí, travadinha. Voltou, voltou. voltou. Travou e voltou. Legal. E então eu sempre trabalhei sempre fiquei nessa área, né? Na área mais clínica, na área de estudos clínicos. Depois eu trabalhei com relatos de eventos adversos. Então sempre na área farmacêutica, sempre pautado em alguns estudos e análises com relatos de eventos adversos, né? E eu entrei nessa área da medicina alternativa, nesse mundo paralelo, né? Bem Na, paralelo. há uns 3 anos atrás, quase 4 anos, onde foi um mundo totalmente novo. Eu nunca tinha escutado falar. Eu, como farmacêutico e trabalhando na indústria, também é que a gente acaba ficando dentro de um nicho muito fechado, né? A indústria ela segue alguns ramos já há muitos anos e não abre margem para esse tipo de terapêutica, né? Então a gente não. Eu escutei falar de homeopatia, para você ter uma ideia, nem floral a gente aprende na faculdade. Homeopatia era uma matéria alternativa, que era optativa, então você fazia se quisesse. Assim. Então tinha algumas matérias lá que acabam sendo optativas. Muita gente torcia o nariz para a homeopatia, mas eu achei interessante ver, estudar um pouco disso, né, para entender o conceito. E achei incrível, porque como são as coisas, né? Eu estudei homeopatia em 2009, 2008, 2009, e toda a ciência por trás da homeopatia começou a fazer sentido só há 3 anos atrás, assim, 3, 4 anos que eu falei, poxa, agora a coisa realmente ganhou um pouco mais de corpo, porque depois que eu entrei na indústria, depois que eu fiquei mais fechado em outro tipo de universo, né? A gente não escuta falar muito disso. Depois eu comecei a participar junto com a empresa o qual eu acabo representando hoje, que
é uma empresa de produção de florais vibracionais, né? Participei de vários congressos médicos e eu vi o tamanho que é, a dimensão que é. E o espaço, isso que é interessante, o espaço que a área médica disponibilizou para esse tipo de terapia. Então, é bem interessante observar isso, né? Porque antes ninguém dava espaço, ninguém dava margem para esse tipo de Então, Jéssica, coisa, o que né? eu percebo, é assim, eu sou formada há 12 anos, né? Eu vivo no mundo da medicina integrativa e ainda se fala muito pouco, mesmo no meu mundo, que estou imersa, de quântica, de florais. Ainda é algo, vai, eu vou colocar como banalizado, porque todo É, mundo fala, eu já comprei um floralzinho, até com ar pejorativo, né? Porque o floralzinho não mata, não resolve, não funciona. Nada, né? Não acontece nada com o floralzinho, mas ele já comprou um floralzinho. E aí eu vejo que quando a gente mergulha nessa parte quântica e tal, é outra pegada, né? Tem muita coisa, é um universo que se abre, mas a gente realmente, a Giovânia tá falando, né? Finalmente mais espaço. Sim, tem mais espaço, mas ainda com muito pouco conhecimento, né? Muito superficial. Quem sabe, sabe, mas ainda são poucas as referências, né? É difícil ainda. Então, eu vejo que tem aí um mundo a se descobrir nesse universo, né? exato. A palavra quântica, ela está muito banalizada, né? Quando escuta falar quântico, o pessoal já torce o nariz, é, aí já pensa na picaretagem, porque o Brasil é assim, né? Tudo que o negócio foge um pouco da linha, é os picaretas aí. Mas tem muita ciência por trás desse conhecimento, tem muito estudo, que começaram a colocar quântica nos lugares que eu até entendo, umas coisas que não tem muito sentido, porque se você pensar a fundo, tudo tem relação com a mecânica quântica, né? Porque a mecânica quântica é um braço da física. E ela estuda, né, para o pessoal entender o que é quântico. É todo aquele estudo que acontece abaixo do nível atômico, né? Então a gente tem todos os estudos relacionados a átomos, à parte quântica, né? Os bósons, agora vem bastante coisa relacionada à ciência moderna, com os aceleradores de partícula, muita coisa vem acontecendo há pouquíssimo tempo, né? Dentro de, acho que 10 anos atrás, 5 anos atrás, coisa muito recente, tem muitas teorias aí caindo por terra, porque eles estão estudando com bastante força e estão descobrindo muita coisa. Porque o que acontece é o seguinte, né? Eu falo isso até no meu curso de formação de terapia vibracional quântica, que o ser humano ele sempre tentou descobrir do que é feita a matéria, né? Qual que é a composição corpórea, qual é a menor fração indivisível que é feito a matéria, não só a pele, né, o ser humano, mas os animais, o ar, tudo, né? Então isso veio lá de trás, né? Desde a época da Grécia Antiga, os filósofos ficavam pensando muito nisso, para saber realmente do que é feito o homem, do que é feito a matéria, do que é feito o universo, do que é feito o composto palpável. E a ciência veio evoluindo, os modelos atômicos vieram aparecendo, né? Descobriram os prótons, depois os nêutrons, descobriram cargas eletrônicas, os elétrons, então a coisa foi ganhando força. Então aquilo que era feito, o Dalton que explicava, né, que era o modelo de bolas de bilhar, parecia bolas de bilhar, como se a gente fosse formado de bolinhas, né? E não estava errado, mas dentro da bolinha tinha mais coisa, né? Então hoje a gente descobre que dentro do próton, nêutron, elétron, que a gente estuda lá no ensino médio, né? Tem mais coisa ali dentro, não é só isso, né? Aí depois veio os estudos da matéria escura, tem muita informação ainda que nem a ciência consegue explicar. Acontecem uns fenômenos quânticos, né? Uns fenômenos da parte atômica para baixo, então no caso mais internamente do átomo, que nem a ciência consegue explicar, e quando consegue explicar, tem algumas teorias que vieram há muito tempo atrás que começaram a cair por terra. Então, assim, o que a ciência moderna, a que ciência contemporânea explica, né, que é a ciência clássica, às vezes ela fica muito travada naquilo e não tem muita explicação. Então, quando você vem com um conceito novo, realmente as pessoas torcem o nariz, mas isso é muito comum, porque se você pensar bem, há 100 anos atrás, o pessoal achava que a Terra ainda era plana, né?
Acho ainda, agora Então, voltou à moda. é. E não só isso, como se a Terra fosse o centro do universo, né? O heliocentrismo, o teocentrismo, muito por influência da igreja. Então, há umas coisas que era muito travado ainda e que a ciência veio explicando, falou, oh, não é bem assim, então vamos ver. E depois as pessoas começam a entender. Então, tudo que é meio novo tem uma barreira, né? A gente recebe essa barreira. Os florais teve essa questão. A homeopatia tem ainda muita barreira. É, o que eu falo, tem até um vídeo no YouTube que eu falo sobre o efeito placebo, que é muito interessante, né? O efeito placebo é uma coisa, assim, surreal, que só não tem como explicar com os meios que a gente tem hoje. Não é que a gente chama de a física newtoniana, né? Newton era um mais um é igual a 2, só que na quântica um mais um não é, pode não ser 2, né? Provavelmente seja 2, é uma coisa assim. Então, só para o pessoal entender como é que fica, né? Como é que a ciência pensa hoje. Então, tudo é uma questão de... Mas será que tem uma outra alternativa? Então hoje a gente vai bater esse papo, né? A gente até separou uns, vou até colocar aqui, a gente até Tópicos, separou alguns tópicos. tópicos para explicar um pouco do que é essa nova terapêutica que veio com bastante força, aliado já aos florais, à homeopatia que a gente tanto conhece. Vamos falar também um pouco sobre aromaterapia, que acho que o pessoal tem um pouco de dúvida. E tudo está um pouco ligado com a terapia, com as terapias alternativas. Agora entrou no SUS muita coisa, né? Muitas terapias integrativas entraram no SUS. Inclusive o hospital o Albert Einstein em São Paulo tem feito pós-graduações em terapia integrativa, medicina integrativa. Muitos médicos vêm procurando essa nova terapêutica porque assim, a medicina clássica começou a encontrar várias barreiras de tratamento para os seus pacientes, assim como os veterinários, os nutricionistas. Eu percebo isso. Às vezes você tenta de tudo com aquele paciente e esbarra, não sabe mais o que fazer. Fala, não tem mais. Você está tomando. Muita coisa legal, né? O que está passando tudo aqui na minha cabeça, assim. Você falou agora da barreira de limitação. A nossa medicina, ela é limitada. Isso é uma questão, né? Então chega aquele momento que o médico não tem mais o que fazer. E é quando chega o paciente para a gente ainda faz parte da galera que recebe paciente pela dor, né? É, E não vem pela prevenção, vem pela dor. É quando ouve do médico, desculpa, não tem mais o que fazer, ou do médico veterinário, aqui no nosso caso, que aí vem e fala, ai, doutora, eu quero tentar tal coisa, né? Infelizmente, ainda esse pessoal. Tá vindo uma pergunta ali da Andréia. Nós tivemos um comentário da Juliana falando daquele estudo das moléculas da água, falando que isso isso. trouxe bastante credibilidade, se você puder comentar em algum momento. E a Andréia falando que esse é o mundo que ela quer. Um sonho é trabalhar com todas essas terapias com os animais, é o que ela deseja. Então, a gente preparou alguns tópicos, gente, é um assunto que dá para a gente dormir aqui falando, mas a gente vai tentar resumir. Então, vou começar fazendo as perguntas básicas aí para o Jesse, que é o que é, como que funciona tudo isso. E aí, trazendo um pouquinho, você falou de vibração, de átomo, do indivisível. A gente vem de uma cultura que o que não existe, que o que não vê não existe, né? A nossa cultura é isso, tanto é que tem gente sem máscara aí na rua, porque não vê, não existe, e aí morre, e aí tudo bem, né? Então, assim, quando eu explico para os clientes, eu tenho muito essa dificuldade, Jéssica. Eu vou falar e eu falo, então, porque nós somos compostos de moléculas, tem os átomos vibram, e a pessoa olha para minha cara, eu falo, nós somos energia. Na hora que eu falo energia, a pessoa já me enxerga como uma hippie, paz e É, amor, que já nada mais do que eu estou falando tem sentido, e aí ela fala, aham. E eu penso, perdi aqui a discussão no aham. Então, como que exatamente. você coloca tudo isso quando você vai explicar para quem não sabe do que a gente está falando? Eu tento fazer várias analogias com o que acontece na vida da pessoa, porque se a gente falar, ó, você é energia, a pessoa, ah, tá, tudo bem, não vai entender. Então, o que eu faço? Bom, a gente tem aí a tomografia computadorizada. O que ela faz? A ressonância magnética. Então, ela vai fazer um scanner, porque ninguém te encostou, ninguém abriu o teu corpo para ver se tem um tumor. A máquina, ela consegue fazer um scanner no teu corpo. Então, ela vai passar, você entra naquele tubo, todo mundo aí que conhece tomografia, na ressonância, é, tem ímãs poderosos ali dentro. Tanto é que você não pode entrar com nada de metal. Por quê? Porque o seu corpo, ele é, eletronicamente falando, ele tem carga. Então, a máquina, ela tem um ímã tão poderoso que ela consegue puxar a, a carga do seu corpo
para cima ou para baixo, enfim, a máquina ela vai fazer essa projeção do seu corpo, do scanner, e vai mostrar, e aí o software vai interpretar aquela frequência que os seus órgãos estão emitindo, e ela transmite essa frequência em forma de imagem. Isso é uma tomografia, é simples pensar assim. Então, beleza, como é que forma a imagem por dentro, está mostrando os meus órgãos lá? Porque cada parcela do seu corpo, cada tecido, tem um sinal vibratório, tem um RG de frequência, que eu gosto de falar. Então o seu osso, o tecido ósseo, as moléculas que compõem o osso, que compõem a pele, cada um deles tem um RG de frequência. E a máquina ela sabe interpretar o que é pele, o que é osso, o que é pâncreas, e aí ela forma aquele scanner. Se por acaso tiver algum nódulo, algum câncer, porque o que é o câncer? O câncer nada mais é do que uma célula que começou a entrar numa frequência errada. Pensando na parte atômica, de onde vem a doença? Ela tem que vir de alguma fração minúscula, alguma coisa aconteceu de errado para que aquele tumor aparecesse. Então, a vibração errada de um átomo começou a transpassar para o outro átomo, porque a gente o desenvolvimento do ser humano são células divisíveis, enfim, então ela vai dividindo e formando um tecido. Caso esse tecido comece a ter uma produção errada, isso vai exacerbar e vai começar a produzir um tecido com vibração errada. E é por isso que a máquina consegue interpretar aquele scanner e mostrar uma mancha. E aí é por isso que você vai atrás daquilo. Porque fala, ó, no pulmão ali apareceu um ponto preto. O que é o ponto preto? É uma frequência que a máquina interpretou como sendo errada. Então quando passou aquele scanner e viu que a frequência pulmonar correta não é aquela, a máquina vai falar, opa, tem um negócio aqui que eu não consigo identificar como sendo normal, de um tecido pulmonar normal. Então vale a pena uma investigação melhor aí para saber se isso é um tumor, se é um nódulo, se é benigno, se é maligno. Então é a medicina moderna já, trabalhando com a quântica, entendeu? Então as pessoas acho que relacionam muito quântica com esotérico. E não é, tem muita ciência por trás. Quando a gente fala energia, já vem o esoterismo, já vem o bruxismo, as coisas mais... E engraçado que até hoje em dia, se você pensar bem, até eles tinham razão, as bruxas, né? Porque tudo é energia, você pensa, tá, beleza, tudo é energia. Até a religião, né? Você pensando um pouco mais de religião, assim, a ciência já começa a falar, acho que os caras estão falando esse negócio já há 5.000 anos atrás, eu acho que é interessante a gente investigar isso, porque eu acho que eles tinham um pouquinho de razão, entendeu? Então acho que a ciência e o esoterismo começaram a andar meio que em paralelo, e tem uma hora que essas duas ondas elas vão convergir para um ponto em comum. Porque realmente o que eu estou vendo é que eu vim da área científica, mas hoje não tem mais como separar isso. Tá um negócio. Não tem, tá um negócio absurdo, porque aí você fala assim, toma um remedinho aí para depressão. Então, assim, tem muita patologia, até para animais, né? Patologia, tipo um trauma, alguma coisa assim, que não tem como a ciência explicar como é que acontece um trauma. Quanto que é o seu trauma? Não tem como mensurar. Isso é uma coisa muito, muito pessoal, né? É muito energética, se você falar, né? Energia. Então, às vezes tem uma pessoa que tem uma energia ruim. Pô, a gente sempre falou isso, a religião sempre fala isso, né? Sempre falou que a pessoa tem a religião, aquele lugar tem uma energia ruim. Então, isso é real, isso acontece, né? Isso tem um nome na terapia quântica, no mundo quântico, chama entrelaçamento quântico. As coisas que você faz hoje se refletem em algum momento lá para frente, tá tudo interligado, é como se fosse um monte de fio emaranhado que se você mexe em um ponto, lá na outra ponta vai mexer também. Então assim, a gente está no mesmo barco. Tudo que você faz hoje na sua vida ou na sua saúde, ela vai interferir não só em você, mas em todo o ambiente que tem à sua volta. Isso a ciência já consegue explicar algumas coisas, né? Ainda bem superficial, porque é muito inexplorado e não é mensurável. É que a ciência normal, né, a ciência clássica, ela quer coisas para mensurar. Mas quanto é? Mas você fala assim, é dor. Eu estou sentindo dor. Mas quanto é a sua dor? De 1 a 10. De 0 a 10, né? Então é muito pessoal. Então não tem como você falar, pô, essa terapia é boa porque do 0 a 10 ela cura 10. Porque cada um tem uma sensibilidade diferente. É a história Então do... isso... então cada um tem a sua percepção. E a ciência não consegue estudar a percepção. Não tem medicamento para, você tem uma dor 8 aqui, então vai usar o produto para dor 8. Não existe isso. Mas pela quântica, pela terapia vibracional, você consegue ir atrás. Então o que acontece, né? Só para voltar um pouco na realidade, o que é
o que a gente tem hoje de alternativa em termos de produtos para ser palpável, né, para a pessoa usar disso. Assim como tem os florais, a homeopatia, bom, a Physioquantic, que é a empresa a qual eu represento, né, em São Paulo, ela trabalha com produtos que a gente pautou como floral vibracional. Mas eu já vou explicar o nome floral, porque não tem muito a ver com floral. Então, o que é? Eu acabei de explicar aqui da tomografia, que o pulmão tem uma frequência, o osso tem outra frequência, a pele, cada um tem o seu RG de frequência, né? As moléculas vibram numa determinada frequência. Todo mundo estudou isso. Átomos não são compostos estáticos, eles estão sempre em movimento. Tem sempre carga negativa, positiva. Pegando isso como base, a gente consegue estudar a frequência correta de um órgão. Então, se lá na tomografia te mostrou um pulmão, que a frequência dele é 100 Hz, um pulmão normal, né? Um tecido pulmonar normal emite uma frequência normal de 100 Hz. A partir do momento que um ponto daquele pulmão começa a emitir uma frequência errada, de 110 Hz, por exemplo, isso indica que ali começou a ter um problema. Ali tem alguma coisa, porque a frequência normal de um pulmão, de um gato ou de um cachorro tem uma determinada frequência X ali e começou a ter uma vibração errada. O que os produtos da terapia vibracional fazem? Você insere, né, por meio de gotas ou gel, que aí é um processo biofísico e não mais bioquímico, então a gente vai explicar sobre a metabolização, essa coisa toda, né? A ingestão e tal. Mas só para só para dar essa introdução, você insere aquela frequência correta no organismo. O organismo ele é tão inteligente que ele consegue entender que aquela frequência é correta. Então ele fala, pô, peraí, então quer dizer que o pulmão é 100 Hz e eu estou vibrando aqui nessa parte a 110? Então pera, vamos começar, a partir de agora, as células novas vão começar a produzir células normais de 100 Hz, porque eu estou entendendo que a frequência que eu estou recebendo é de pulmão, é de 100 Hz. Então, isso abriu uma nova possibilidade para os veterinários, para os nutricionistas, para os médicos, principalmente, a classe médica abriu os olhos para isso, como uma terapia complementar muito poderosa. Eu não estou falando que é para você parar de tomar o seu psicotrópico, para você parar de tomar tudo que tem que tomar, para parar de se alimentar e começar a viver só de energia. Não estou falando isso. É uma alternativa, porque a gente está trabalhando agora no mundo biofísico e não mais no bioquímico. Então toda aquela história de, mas e a concentração? Quantas gotas que eu tomo? E para cavalo? Pô, um cavalo tem 300, 400 quilos. É igual a dose do cachorro? Não pode ser, não é possível. Então as pessoas às vezes ficam duvidando que você vai usar 5 gotas no cachorro e 5 gotas no cavalo, né? Mas é muito, né? Eu tenho que usar o frasco inteiro. Calma, gente. De novo, é biofísica. A gente está trabalhando com eu gosto de falar energia, mas é que se fala energia, o pessoal, ai meu Deus, lá vem ele com essa história. Não, energia virou bruxaria. Energia é a história da bruxaria. Exatamente. Então, assim, a gente trabalha no meio biofísico. Isso está muito evidente, foi muito claro, num livro que se chama Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Eu gosto muito de indicar esse livro, que o Bruce Lipton é um biólogo que foi dar aula de medicina no Caribe para uns estudantes de medicina. E ele fez um estudo complexo sobre a membrana celular, porque antigamente entendia-se que o núcleo da célula era a parte mais importante da célula. Mas você tem células no seu corpo que não tem núcleo, que são anucleadas, né? Que as hemácias, tal, não tem núcleo. Ela nasce sem núcleo, ela tem lá seus 20 dias e ela vai passar no fígado e morre. Porque ela nasceu sem núcleo. A hemácia ela não tem a capacidade de produzir mais hemácias. Isso daí vem da sua matriz, né? Da matriz produtora de células vermelhas e células brancas. Então elas não têm capacidade de se reproduzir como a pele, por exemplo, né? Então ele pensou, então acho que não é o núcleo, então, a parte mais importante. E aí descobriu-se que é a membrana celular. Porque dentro da membrana, que é a bicamada lipídica, isso daí vou puxar lá do ensino médio que a gente aprendeu, né? A bicamada lipídica tem toda a membrana em volta lá, e dentro dela é inserida alguns canais. Vocês que são veterinários têm também bastante conhecimento com relação à farmacologia, né? Então você vai usar um produto, um medicamento, que ele vai entrar
na célula por meio dos receptores, por meio dos canais, ou ele vai atiçar receptores celulares. Eu acho que todo mundo aqui já está familiarizado com esse palavreado que eu estou falando, né? Então a célula, a membrana celular tem receptores celulares. A gente tem receptor, vamos puxar para a realidade de novo. Receptor celular de insulina. Eu tomo a insulina, né? Eu tenho diabetes tipo 1, tipo 2, eu uso insulina diariamente. O que é a insulina? A insulina nada mais é do que um hormônio, né, que você vai utilizar e ele vai entrar. Só que na verdade a insulina ela não entra na célula. Pô, imagina se a célula começasse a abrir canal para todo mundo que entrasse, que estivesse circulando no sangue. Potássio, sódio, hormônio. Pô, a célula ia ser do tamanho de uma casa, porque entra tudo ali. Mas não é bem assim. A célula ela recebe por meio dos receptores o seu produto, né? Chave e fechadura, de novo, ensino médio. Vai entrar. Ela vai fazer a sua ação dentro da célula, vai receber o sinal dentro da célula, vai produzir o que tem que produzir e o hormônio, no caso, ele vai desacoplar e vai embora. E vai ser metabolizado pelo fígado e tchau, a função dele já foi feita. A insulina faz isso, a testosterona faz isso, todos os hormônios acredito que fazem isso, eles não entram dentro da célula. Eles vão entrar no receptor celular e aí sim vai fazer o seu efeito. E aí o Bruce Lipton falou, pô, então peraí, então quer dizer que a célula é inteligente ao ponto de perceber que, porque lá na antiguidade, quando surgiu a vida na Terra, né, os organismos vivos, as células as unicelulares tinham que entender o seu ambiente, eles tinham que entender onde eles estavam, para aí sim tomar alguma atitude, tomar alguma ação, ir à caça, enfim. Então você tem a célula a célula está cheia de receptores, cheia de antenas em volta dela, que são as antenas proteicas, né? Além dos canais, claro. Mas ela tem essas proteínas de membrana que ficam lá como se fossem antenas recebendo sinais. E esse tipo de sinal não é sinal bioquímico, é sinal biofísico. Ela sabe a frequência que tem. Às vezes, antes de acontecer alguma coisa, ela já sabe a ação que ela tem que tomar, só pela frequência que ela recebeu. E o Bruce Lipton percebeu isso em alguns estudos que ele fez. Falou, pô, que interessante. Então, antes da célula receber uma certa substância, ela já entendeu o que ela tem que fazer, mas como isso? Porque, de novo, se a pele, o osso, o pulmão tem frequência, vibra numa frequência, a insulina, os hormônios também vibram em certa frequência. Então a célula ela falou, opa, tem insulina aí no meio extracelular. Só que outra coisa engraçada que a ciência achava, né? Que a gente aprende, eu aprendi isso na faculdade, que o hormônio circulante lá entra no receptor. Mas peraí, como entrou no receptor? Não é uma chave e fechadura? Tenta abrir a porta da sua casa de olho fechado. Você não vai acertar nunca a fechadura. Então, como é que a conformação molecular daquela estrutura vai entrar dentro do receptor daquela forma tão exata? Isso é só com base de frequência. Então a célula ela usa Wi-Fi já há muito tempo. E a gente só descobriu isso hoje, né, na consciência moderna. Então as células são inteligentes ao ponto de entender o que está acontecendo no ambiente extracelular e puxar o que ela precisa para ela. Então não é que tá lá a insulina circulante e opa, bateu aqui a cabeça dentro do receptor sem querer. Não é assim. A célula ela chama para ela o que precisa. Então essa que foi a grande descoberta do Bruce Lipton, inclusive isso saiu em revistas científicas, saiu na Nature, saiu na Science, muitos artigos relacionados a isso. E eu estou falando isso de estudo para humano, mas aí você fala, mas eu trabalho com veterinário, então não tem nada a ver. Mas peraí, seu cachorro não tem 2 olhos, pulmão, não é mamífero? É exatamente igual. Não tem insulina, não tem pâncreas, os bichos... Os medicamentos são testados em animais antes de ser testado em humano. Isso daí é fato consumado já, a ciência faz isso, né? Então, os produtos da terapia vibracional são produtos que são gotas ou géis, que quando você passa na pele ou ingere, ele vai fazer o seu efeito como se fosse uma vibração, uma energia que você emite, né? Você dá uma informação para o seu corpo e o seu corpo produz o que ele precisa através daquela energia, porque você atiçou as membranas celulares. Então aquele negócio de, dose, o cavalo, o cachorro, o bebê, vai usar praticamente a mesma
quantidade de produto, porque a gente está trabalhando com informação. Não é que você precisa de mais para fazer mais efeito. Ô, Então é Gé, como se fosse... só aí eu Oi. tenho um monte de perguntas, assim, Uhum, só para não esquecer. Quando a pode gente falar. fala, por exemplo, primeiro quando a gente prescreve ou gel ou líquido, dá uma conotação para o tutor, aqui nós, ou para o humano, que aquilo é muito pouquinho, sabe? Não é tão É. invasivo assim, porque você vai tomar umas gotinhas e o que muito me perguntam aqui é qual é o princípio ativo? Aí eu falo, não tem princípio ativo. Aí a pessoa fala, mas eu vou comprar um negócio que custa e não tem princípio ativo? Aí, a hora que eu vou falar da energia, a pessoa fala, quer dizer que eu vou comprar um negócio que vai cuidar da energia? Aí chegou no aham de novo. E aí eu falo, É. não, então, não é bem isso. Ou pegar uma gota do gel e passar, né? Eu tenho casos, por exemplo, a minha mãe mesmo, ela usa o quântico para um nódulozinho na tireoide, deu super certo, encapsulou o nódulo, uma história super legal, um case. Mas a minha Que mãe não bacana. passa uma gota, ela põe o negócio na mão, um monte, e passa, como se fosse tomar um banho daquilo. E não precisa, a gente sabe que é uma gota. E eu falo, Uhum. ok, faz da forma que você se sentir mais confortável. E eu já vi também tutores pegando, não, 5 gotas é pouco, então eu ponho 10, eu ponho 20. E um acordo que eu entro com eles é assim, então dê mais vezes, porque você vai É. estabelecer mais vezes a frequência de informação. E não aumentar a quantidade de informação, né? Mas o que você diria disso? Como que você trabalha com essa parte? Então, com relação à Dose. quantidade, dosagem, né? Dosagem é mundo bioquímico. Esquece isso agora, né? Isso daí é quando você vai tomar remédio. Agora, quando você vai trabalhar com produto vibracional, é igual assim. Aí a pessoa não acredita nisso, vamos, né, supor, vamos acreditar. Só que ela sabe que a radioterapia funciona. Ela sabe que infravermelho funciona. Peraí, mas você não. Estou te dando uma informação, estou te dando frequência vibracional em forma de gel, em forma de gota, e você sabe que a radioterapia funciona, que infravermelho já é mais do que estudado. O que é infravermelho? É uma onda frequencial. É uma onda frequencial infravermelha, né? E ela tem uma vibração, medida em hertz, assim como os produtos da terapia vibracional. Só que ela foi estudado e ela tem uma ação anti-inflamatória no seu corpo, mesmo sendo não invasiva, só através da pele. Eu tenho um vídeo muito legal no YouTube que eu falo sobre a produção da vitamina D. Isso não é só para humano, né? Que a vitamina D também é vitamina não, hormônio D, né? Circulante em animais. Por quê? Precisa do sol. Porque o sol tem a radiação ultravioleta do tipo B. E a radiação ultravioleta do tipo B pega na tua pele e transforma o colesterol em colecalciferol. Então tem todo um processo bioquímico, só que através da biofísica. Como é que você me explica que uma onda, que é uma radiação ultravioleta do tipo B, transformou o colesterol em um hormônio? Olha só que coisa absurda que a natureza conseguiu fazer em milhões de anos de evolução. Você trabalha com química, com a mecânica quântica todo dia, seu corpo faz isso toda hora. E você não quer acreditar? Engraçado, né? E o Sol está fazendo isso para você, está emitindo. E tem gente que fala assim, não, mas a mecânica quântica, eu já ouvi muitos físicos falando isso, que a mecânica quântica ela não entra no nosso universo, ela não faz parte do nosso dia a dia. Caramba, como não? Peraí, você tem o Sol, você tem a radiação ultravioleta tipo B, você tem a influência das cores. O McDonald's é tonto? Como é que o McDonald's vende tanto? Porque ele colocou a cor vermelha, que é uma cor de atenção, para você chamar atenção. Né? Tem as touradas lá, aquela bandeira vermelha balançando na frente do touro. Lógico, tem a questão do movimento. E você tem a cor amarela, que ela instiga a fome. Pô, ninguém está te falando, o seu corpo está visualizando uma frequência de cor, que ela interpreta como sendo o amarelo. Aquilo tem uma percepção dentro do seu olho que transfere um sinal para o seu cérebro, falando, opa, aquilo lá, e transfere sinais que transformam aquilo em hormônios. Então vai transformar em hormônios que te dão uma sensação de fome. Mas por quê? Por conta do amarelo, que tem uma frequência.
Então o marketing estudou muito isso. Tem cores próprias para atiçar algumas coisas em você. As palavras têm poder. As cores têm poder. E ninguém está encostando em você. Ninguém tá te obrigando assim, fisicamente. Isso é questão vibracional. Você está no ambiente. Você visualizou aquela cor. Nossa, olha só que ambiente adequado. Olha só que cores que me trazem um bem-estar. Pô, sua sala de preto e marrom. Vamos ver quanto tempo você vai ficar lá dentro. Entendeu? Então a cor é muito poderosa. Assim como o som é muito poderoso. Assim como as palavras também são. Então a ciência vem estudando isso e as pessoas não querem só abrir os olhos, não querem acreditar. Mas a terapia vibracional está aí para todo mundo ver e super acessível. E por que chama floral vibracional, né? O nome floral foi mais por questão da Anvisa. Porque nem a Anvisa, quando a gente chegou para fazer o registro do produto, ela falou assim, nossa, mas que produto diferente, né? Como é que a gente vai pautar vocês? Moduladores frequenciais, que é o nome do meu canal, né? Não dá para fazer isso, porque indutor frequencial não tem como fazer, porque senão eu teria que criar uma categoria, uma legislação só para vocês. Vocês entrariam só como exclusividade nesse tipo de ciência, nesse tipo de produto. Então eles falaram assim, vamos facilitar a minha vida e a vida de vocês. Vamos entrar nos florais, vocês entram como floral vibracional, e vocês conseguem comercializar esse tipo de produto entrando na legislação floral. E qual a grande vantagem? Por que floral também, né? Porque não tem efeito colateral. A gente não está trabalhando aqui com energia, né? Com frequência, vibração. As frequências, as vibrações não têm efeito colateral, porque não tem dosagem. A gente usa produtos da terapia vibracional para grávida, para bebê. Vai fazer isso com a terapia clássica, a medicina clássica. Tudo tem que estudar para saber se não vai ter teratogenia, se não vai dar algum problema para a grávida, para o feto, sei lá, às vezes do animal. Tem vários produtos veterinários que não pode usar para animal prenho, enfim. Vocês sabem mais do que eu isso daí. Então é muito, é muito, é muito palpável isso, né? E a terapia vibracional floral, com os florais vibracionais, já não tem essa questão, porque Então, de é floral energia. não tem nada, né, Jéssica? A Agatha tá perguntando aqui, as bases são florais. Então, não são, né? Não tem Não, base floral. não tem. Não é de álcool, tá? Não tem álcool na composição. Porque eu falei, né? A gente usa para bebês, para grávida. Como é que podia ter álcool se a gente tem protocolos para vícios de álcool, vício enfim. Não tem como usar um protocolo contra. E para diabetes também. Então, porque o pessoal às vezes pensa que é xarope, né? Porque ele é bem adocicado. Por quê? A base dele é o glicerol. A base é o glicerol, que é super aceito, é muito aceito na indústria farmacêutica como um veículo, né? Que é o qual a gente insere a frequência. Muito bem aceito pelo corpo, com baixíssimos efeitos colaterais. Assim, é só se a pessoa tem alergia com o glicerol, que é muito difícil, porque o glicerol ele faz parte da composição celular do nosso corpo, né? Então o produto é inerte, é 100% inerte, né? É muito difícil você ver alguém que fala, eu passei aqui e deu uma reação alérgica. Nossa, é muito difícil. Acho que se eu peguei nesses 3, 4 anos, eu peguei uma pessoa falando, deu um negócio aqui que eu passei, mas às vezes a gente não sabe o que a pessoa passou junto, se deu uma reação do produto com outro produto que ela passou também juntamente com, às vezes nem é o produto o floral vibracional, às vezes foi alguma outra coisa que ela usou, né? Porque é tão complicado, é tão difícil. Sim, sim. A Jéssica, a Andréia entrou aqui na Uhum. questão da restrição para os felinos. A gente tem um monte de coisa para Ah, falar antes, mas vamos responder para ela, né? Então, me pegou também de surpresa, porque eu não sabia que os produtos continham, né, na época, mas de fato a gente tem essa questão da restrição para os felinos. Como que vocês trabalham isso? Ou a então, gente não indicar, né? Mas eu já ouvi de veterinárias, acho que o pessoal que está aí também, no curso que eu fiz, inclusive, o pessoal não se atentou a isso, as professoras, e aí elas disseram, não, a gente sempre usou, vai continuar usando, não é uma quantidade que vai intoxicar, a gente vai continuar prescrevendo. Eu parei, mas eu parei por uma questão, porque qualquer coisa, enfim, que aconteça com aquele gato, se ele morrer de susto dos fogos e o uhum, tutor imprime do Google, né? uhum, E a gente tem a questão ali da toxicidade para os gatos, eu sei que ele passa a ter razão. E aí, como que a gente pode pautar essa
essa questão? A gente tinha até pautado alguns tópicos, né? E vocês falaram do Do propileno glicol? Não? propileno glicol, né? Que é tóxico para gatos. No caso, o produto ele é o glicerol, né? Que, se não me engano, é uma etapa do processamento do propileno glicol. Então ele é o glicerol, não é propileno glicol. Eu acredito que não vai ter problema com o glicerol. Eu acredito que animais podem usar, assim como os humanos, o glicerol. Se eu estiver errado, alguém me corrija aí. Mas vamos supor que eu esteja errado e que não pode usar mesmo o glicerol. Não é de uso animal. Aí a gente tem duas alternativas. Primeiro, a gente tem os géis. Que o gel, a base dele é um polímero, é um polivinílico, né? Como se fosse um gel de carbopol, de um gel base de qualquer tipo de cosmético que tem na indústria hoje, que é 100% inerte também pela pele. Então a gente tem essa alternativa. Eu tô com medo de dar para o gato porque é gota e não sei se o glicerol é tóxico para ele. Tá bom, a gente tem algumas alternativas que tem alguns produtos em formas de gel. E aí você pode passar em um ambiente, em um local sem pelo. Então normalmente pode passar na patinha ou passar na barriga, né, do animal, que não vai ter problema. E não tem problema de ingerir também alguns géis. Inclusive, eu fui numa hípica de animais de grande porte, né? Cavalos de competição. Inclusive cavalos que são cavalos olímpicos, que fazem aí, né? Então, a cada 4 anos tem as Olimpíadas. Os caras põem aqueles cavalos todos dentro de uns aviões e levam lá para, sei lá, Tóquio, né? Que tem as Olimpíadas, Europa. E eles usam o produto vibracional nos cavalos lá. E até a Rosana, o nome dela, que abriu esse leque para mim. E aí eu tirei uma foto lá com o cavalinho. O que ela faz? Ela põe o gel na maçã e dá para o cavalo ingerir. Por quê? A gente está trabalhando com frequência. Então, tanto o gel quanto o líquido pode ser utilizado dessa forma. E você diria que os dois têm o mesmo resultado? Porque, assim, se é informação, tanto faz, se é em gel ou se é em líquido. E eu tenho algumas colegas aqui, o pessoal da alopatia, que está se rendendo aos poucos à quântica, elas falam, não, é que eu só indico em líquido, porque o líquido faz muito mais efeito. E eu, particularmente, não vejo isso aqui em casa. Todo mundo usa quântico. Eu, meu cachorro, meu pai, minha mãe, todo mundo. E eu vejo o mesmo resultado. A única coisa, eu acho que o encaixe da rotina da pessoa é o que vai encaixar melhor ali ou não. Então, o líquido para dar para o meu cachorro é um inferno. Então, eu passo na barriguinha, na orelhinha e pronto, resolveu, né? Os meus pais, para passar gel, também é ruim, porque às vezes não lembra, não faz, então às vezes eu prefiro gotas. Então, como que faz essa escolha ou realmente tanto faz? Olha, tanto faz, Tanto faz. porque, de novo, tanto faz, a gente está trabalhando com biofísica e não bioquímica, então não tem taxa de absorção, tempo de absorção, metabolização, né, que é uma das nossas pautas, se tem Sim, metabolização hepática, metabolização no excreção fígado. renal. Sim, porque eu Não tenho tem, não. muito animalzinho, hepatopata e nefropata, que o tutor fala, mas eu não quero dar mais um remédio. A gente fala, então, mas não é remédio, é uma informação saudável e tal. E ele fala, não, mas vai metabolizar no fígado. A gente fala, não, não vai, é só uma informação para a célula, quem capta é o sistema nervoso, né? Mas É. eu tenho essa questão aqui sobre nefropatia e hepatopatia. Não tem problema nenhum. A gente, como eu falei, né, tem a alternativa do gel. Se a pessoa ficar muito relutante, tem alguns produtos das linhas que tem na formulação em gel, então é tranquilaço, assim, tranquilaço, não tem o que falar. E o efeito é exatamente o mesmo, porque é uma informação que você está dando pelo corpo, ele transpassa a pele, né? E agora a gente vai ter, já foi liberado, né? A gente fez até um treinamento de uma linha que é só para pets. A gente ainda não tem essa linha disponível no mercado. Acho que tinha essa linha na empresa e depois ela saiu de circulação e agora, se não me engano, vai voltar com alguns nomes, tal. A gente já teve o treinamento, mas ainda a Fisioquântica ela não falou mais nada pra gente quando que vai ter no mercado disponível. Não, talvez seja uma base diferente, eu não faço muita ideia, porque assim, o glicerol, o líquido, ele é bem adocicado, né? Apesar de não ter índice glicêmico, porque a gente tem protocolos para diabetes, então não pode ter um produto com açúcar. Então as pessoas às vezes tomam aquilo e falam, nossa, mas que doce, né? Que
É muito adocicado, mas não é doce. É porque é uma propriedade do glicerol. E a papila, ela entende que é doce, mas não tem carga glicêmica, não vai aumentar sua insulina. Não vai ter esse efeito. Então, é bem, é bem tranquilo, assim, com relação a isso. Então, tem a alternativa do gel, e agora a gente pode, não sei quando é que vai ter, mas eu vou soltar no meu Instagram, né, o lançamento da linha veterinária, né. Então, ela não é metabolizada no fígado, no rim, é 100% segura, a gente não tem relato de efeito colateral, assim, é muito... Nunca tive, pra falar a verdade. Então, E eu acho que assim, contraindicação, entrando, né, um pouquinho nisso. Pode ser filhote, pode ser recém-nascido, pode, enfim, tem algum motivo que não poderia utilizar? Que você falaria, não, melhor não usar nesse caso? só se apresentar alguma alergia com relação ao veículo, né? Ao veículo, que é o glicerol ou o polímero, né? O polímero do produto lá, do gel. Então, se apresentar alguma coisa, aí suspende o uso, porque às vezes é do corpo da pessoa, não aceitou aquele veículo, né? E voltando àquele negócio que a gente tinha falado lá do começo da live sobre o estudo, né, da água, da conformação, só para puxar esse gancho aqui, é um estudo que foi feito pelo japonês, né, o Masaru Emoto, estudou as estruturas da água e a relação que tinha as palavras, uma oração, com a conformação da água. Então você colocava uma vibração boa e a água fazia uma conformação ideal, e alguma coisa errada, ou pegava de alguns rios sujos lá do Japão e a conformação da água estava tudo bagunçada. Porque a água ela tem uma propriedade que se chama nemática, uma propriedade física, não tem nada de espetacular, é uma propriedade física que a água tem de tudo que você põe nela, ela consegue envolver e formar uma conformação. E a gente chama isso na homeopatia de cluster. E o glicerol ele faz o mesmo efeito, ele tem essa capacidade de, de mimetizar, vamos dizer assim, o que você põe, insere dentro dele. Então isso que é um princípio da homeopatia também. Porque a homeopatia o que é? Você pega um produto, insere dentro da água, de um meio hidroalcoólico, energia, né? Faz a sucção, que a gente chama, né? Isso tudo é descrito num livro que se chama Farmacopeia, que tem que ser pautado como o Hahnemann fazia lá há 100 anos atrás, 150 anos atrás, que é o pai da homeopatia, e batia lá, né, sucção, tá? E a diluição, isso que eu não entendia na faculdade, né? Como é que um produto tão diluído vai fazer mais efeito do que um produto mais concentrado? Porque estou pensando de novo errado, está pensando no bioquímico e não no biofísico. Porque quanto mais você bate aquele produto e vai diluindo, mais as moléculas da água vão entrando em conformação com aquele produto. Então essa que é a grande ciência por trás da homeopatia. Por que quanto mais diluído, mais energia tem? Porque exatamente a gente quer menos ativo ali dentro, a gente quer mais conformação, a gente quer mais molécula da água parecida com aquele ativo que você inseriu inicialmente. Você não quer o ativo, você quer a conformação da água parecida com o ativo. E quando isso bate na célula, aí como eu falei lá do livro do Bruce Lipton, quando essa conformação, vamos supor que eu tenho alergia a pelo do gato, né? Pelo de gato, aí você põe o pelo do gato e faz a diluição, e aí você tem um remédio homeopático como se fosse uma vacina para você. E aí você vai tomar aquela homeopatia porque o Hahnemann falava que é o semelhante cura semelhante. Você vai curar a alergia com a alergia, só que uma alergia diluída. A vacina faz isso, né? Você dilui o vírus, enfim. Só que a homeopatia ela faz isso de uma maneira bem mais natural, sem bioquímica, né? Sem fazer esse processo bioquímico. E aí você pega aquela conformação da água, aquele cluster que se formou, e a célula entende que aquilo tem que ser combatido. E ela vai produzir processos endógenos do seu corpo contra aquele patógeno, sem ter o patógeno. É um negócio bizarro. E que a ciência, os produtos vibracionais fazem isso. Só que você já sabe a informação que você tem que pôr ali dentro. Então é uma máquina
Você não precisa dinamizar, não é igual floral. O floral clássico você tem que solarizar, né? Para quem não conhece floral, você pega pega uma água lá, era feito lá na Inglaterra, né? Pega a água, coloca a flor e deixa no sol. E aí a energia do sol vai extrair a energia daquela flor e vai inserir dentro da água. E aí você toma aquela água solarizada com as pétalas da flor, enfim. Então esse é o floral clássico, né? Só que hoje a gente tem equipamento suficientemente inteligente ao ponto, assim como tem a tomografia que a gente já explicou, de entender qual é a frequência correta de um tecido. Então você não precisa ficar fazendo essa solarizando e tal. Você só simplesmente pega a informação correta e induz e bate dentro do glicerol. E aí aquele glicerol fica com as conformações, com os clusters, que quando você insere ou passa sobre a pele, ele tem o seu efeito praticamente imediato. Não precisa de absorver. Muita gente acha que tem que ficar esfregando o negócio até entrar na pele ali, né? Calma, não vai entrar na pele. Você não precisa que o sol entre na tua pele para que faça o efeito. A radiação ultravioleta ela vai entrar, assim como os produtos vibracionais frequenciais. Então não tem essa de dose, não tem essa de a diferença entre gel e líquido, né? Eu estou lendo aqui nas pautas. Metabolização também não tem, porque a gente não está trabalhando com ativo. Contraindicação também não tem, porque a gente indica isso para bebê. Tem o Nutrisono, que é um produto para dormir, né? Que eu vou até explicar um pouco sobre uns produtos. Acho que é interessante, né? Tem bastante pergunta do pessoal, mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Tem alguma interferência medicamentosa? Então, por exemplo, o paciente que está passando por químio, por rádio, por corticoidoterapia, tem alguma interferência que você diria, nesse caso é melhor não? Porque teoricamente não, né? Nenhuma. Estamos trabalhando no universo biofísico, não bioquímico. Então, tudo que é bioquímico, alimento, remédio, não vai ter interferência nenhuma. Você simplesmente está trabalhando com a questão vibracional. Eu acredito que tenha um porém só, e não é muito bem estudado ainda, né, que seria a cânfora. A cânfora ela tem um poder de neutralização, porque a gente puxou esse tipo de informação da homeopatia. Então que a cânfora não pode ser utilizada enquanto está utilizando produto vibracional. Mas não é muito certeiro, a gente só puxa essa informação da homeopatia, porque como eu falei, a ciência ainda está descobrindo muita coisa. Mas a gente só tem essa informação e procura evitar usar cânfora com os produtos vibracionais. E acho que um outro produto que a gente tem esse porém, é um produto chamado Cardinalis, que é um produto para o coração, mas aí não é para animal, né? Porque as pessoas que usam marca-passo. Então, quem tem marca-passo, o marca-passo Animais têm tem, né? Também tem. Sim. Caramba, não sabia, que legal. Então, o marca-passo é uma vibração. Você está dando um estímulo para o coração pulsar naquele ritmo, né? Então, não faz sentido você usar uma vibração diferente ali. Então, é só esses dois pontos que a gente toma um pouco mais de cuidado. Não precisa utilizar o produto Cardinalis quando tem um animal com marca-passo, né? Legal. Então, acho que é só esses dois. Jesse, a Agatha, eu ainda tô lá na Agatha com a composição. Ela falou que ela já leu na caixinha do floral quântico que contém floral. Eu, de verdade, nunca li. E aí ela tá perguntando sobre isso nos líquidos, ela falou. E até a Andrea respondeu, não tem floral. Ela falou, não, mas eu já li. E uma amiga que trabalhava com isso me falou, tem algum que tem essa questão do floral ou não tem nenhum mesmo? Ótima pergunta. É uma essência vibracional floral, né? Contém essência vibracional floral e aí tem os nomes científicos de plantas. Então, por quê? O que acontece? Não tinha como a Fisioquântica chegar e falar assim, olha, isso aqui é uma frequência de cérebro. Mas peraí, você usou um cérebro para fazer o produto? Você arrancou um pedaço do cérebro de alguém e fez? Não. Então, o que a gente faz? Né? O que a máquina fez? Isso já antigamente, porque a máquina precisava de umas referências. Pega flores, alguns extratos florais conhecidos e vamos supor que eu preciso dos 100 Hz que eu falei, né? Dos 100 Hz lá do pulmão. Então você pega 20 Hz de uma planta que é conhecida, pega 30 Hz de uma outra planta conhecida e pega 50 Hz de uma terceira planta conhecida. Então no frasco você vai lá, então tem essências vibracionais florais de blá 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 e tem várias plantas em nomes científicos. Porque a máquina ela pegava essas frequências para fazer a composição energética para inserir. Por isso que a gente também chama de floral vibracional, porque contém florais, vibrações, né, de florais. Tá, então mas não
Não contém, mas contém na caixa, porque somando É, vai dar aquilo que foi o Hertz. É isso? isso. Então Porque não. não tem. Tanto é que na caixa está escrito contém essência vibracional floral. Se não me engano, está assim na caixa. Não está escrito contém floral de tal. É contém essência vibracional floral, alguma coisa nesse sentido. E eu nem me atento muito a isso, porque às vezes tem muita composição de planta ali, né? E todos os produtos da Physioquantic não é que contém floral, contém a essência vibracional floral dessas plantas. Então é diferente, é a máquina que insere a frequência. Ela pega, opa, estudou 30 Hz, bom, insere. Então ela precisa dar essas referências de plantas que ela pegou, essas informações. E tem alguns produtos bem interessantes, por exemplo, o Calmales, que a gente acaba utilizando. Eu não sei quanto tempo a gente tem de live aqui, se vai travar em 1 hora. A gente não cai, então a gente Não. tem tempo para responder as coisas, assim. Fica Ah, tranquilo. tá. Se você estiver Não, tranquilo, a gente pode dar uma atrasadinha para não, responder. tranquilo. Não, porque assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas quais são os produtos, o que a gente tem de alternativa? Você falou e não falou de exemplo nenhum. Eu nem tenho aqui porque eu tô no interior, eu nem tô em casa, né? Eu Se você viajei e tô no quiser, eu interior. corro e pego alguns. É, pode ser pra gente mostrar, né? Mas Nossa, você vai falando, eu vou ali pegar e eu já isso. volto. E aí, Ok. falando então um pouquinho, Jess, só pegando o gancho, a Giovânia está perguntando como ela identifica o veterinário que utiliza os florais vibracionais. Acho que o nome, como que chama essa pessoa? Enquanto isso, eu vou lá buscar e já volto, tá? Ok. Não tem uma formação específica para esse tipo de técnica. O que eu tenho hoje é o meu curso de terapia vibracional floral, que eu fiz junto com um terapeuta ortomolecular, e porque eu senti a necessidade desse público, né, de veterinários, nutricionistas médicos, que queriam essa informação. Tá, eu tenho. Porque assim, são mais de 200 produtos entre géis e líquidos. Pô, é muito nome, tem uns nomes bem diferentes. Não é igual floral de farmácia que está escrito assim, ansiedade, para fogos, né? Tem acho que uns florais aí que se chamam assim, para fogos, né? Para ansiedade, cachorro que morde, não tem um negócio assim, cachorro agressivo, floral cachorro agressivo. Tem Então, não é. até um aqui que está escrito sentimento de desânimo, tristeza e depressão. Tá vendo? É muito mais claro você usar um produto desse. Agora, vai me usar um produto que chama Geadrena. Geadrena, Calmales. Trouxe Pô, o que alguns, que tem ó, aí? nem li, viu? Só para eu ser rápida, mas trouxe alguns aqui. Eu vi a Juliana, que é da nossa equipe, pedindo para você falar um pouquinho do Oxyflower. Aliás, quem Legal. vai para cursos quânticos, eu já fui em alguns, a gente volta É, até com uma amostra do Oxyflower dizendo que é o melhor produto dos mundos e a gente não entende muito bem como utiliza aquilo, tanto é que aqui eu praticamente não prescrevo, eu é. prescrevo quando tem alguma coisinha ali mais tópica de pele mesmo, mais dermatológica. Mas se você puder falar de Oxflower, a gente gostaria, com certeza. Eu acho que o único produto que eu tenho aqui, que tá ali no, tá em outro cômodo, É o é o Oxyflower. Oxyflow. Porque assim, ele é um produto que ele tem os florais ali dentro, né, as frequências vibracionais florais de determinadas plantas, que somando vai dar a frequência do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio todo mundo tem em casa, que é água oxigenada, H2O2, é a frequência do H2O2. Só que se você tomar água oxigenada, ela é tóxica para o seu corpo, né? Não dá para ficar tomando água oxigenada. Tem alguns produtos que você pode ingerir, mas a água oxigenada ela é tóxica. Só que a gente está trabalhando com vibração. A água oxigenada no corpo, ela é um poderoso antioxidante, junto com vários outros produtos que o seu corpo produz. Ela produz H2O2 como antioxidante, né? E o peróxido de hidrogênio em frequência, no caso o Oxyflower, ele faz exatamente o que o peróxido de hidrogênio faria no seu corpo se você utilizasse. Então o que a água oxigenada faz? Combate bactéria, combate vírus, faz clareamento de pele, né, água oxigenada, que mais? Clareamento de dente, pode usar em infecções, pode usar em feridas abertas. Então é um produto super versátil. Por que eu trouxe, né? Porque caiu minha resistência e deu uma herpes aqui na minha boca. Eu tenho, né? Herpes é uma coisa que sempre quando muda esse tempo, ou chega perto de junho, julho, quem tem o vírus da herpes incubado no corpo sabe do que eu estou falando. E uma hora ou outra, quando cai a resistência,
sai, vem na boca, né? E eu passo o Oxyflower, porque ele promove uma oxigenação celular. Ele promove, em termos de frequência, uma oxigenação. Mas dá para passar em espinha, dá para passar em mucosa, ela é bem seguro para candidíase, para animais que às vezes briga e dá aquela mordida, passa na ferida lá, não tem problema. A gente já tem estudos que a gente conseguiu recuperar pés diabéticos. A pessoa tinha a amputação marcada e desmarcou, porque a gente usou Oxyflower, besuntou o pé do paciente com Oxyflower e fechou com aquele filme plástico, né? Falou, vamos fazer o negócio funcionar e vamos recuperar essa circulação. Jesse, deixa eu te falar de uma coisa. Eu tô vendo uma cena aqui, eu fiquei preocupada, eu coloquei mais para lá que eu posso. Porém, assim, a gente sabe que muda a frequência com aparelhos eletrônicos, certo? Então, por exemplo, eu tô com um computador aqui que eu acabei de desligar, eu tô com o celular e eu coloquei os meus quânticos ali. Então, assim, realmente isso não é indicado e até existem umas bolsinhas que são vendidas até para homeopatia e quânticos que você coloca dentro e ela isola ali, né? Porque você joga isso dentro da bolsa com celular, mulher principalmente. Então, realmente existe essa alteração quântica e isso pode alterar o efeito do meu produto? Pode, pode sim, é uma recomendação, inclusive do próprio fabricante, de você deixar pelo menos 1 metro de distância de equipamentos emissores de ondas de frequência. Então, Wi-Fi, aqui hoje é complicado, né? Porque a gente está no mundo de frequência, mas não deixar perto da fonte emissora. Então, você pode deixar longe de roteador, de televisão. Aqui hoje as televisões elas não emitem, elas recebem, né? E notebooks, celular, então tenta deixar longe. Normalmente a mulher põe tudo dentro da bolsa, e essa bolsinha que você falou com um invólucro metálico pode ser interessante, né? E onde eu guardo meus florais, né, os florais vibracionais? Eu ponho no banheiro. Como ele não tem ativo, e ele é inerte para bactéria, fungo, enfim, ele não vai apodrecer, não vai estragar. Inclusive a data de validade que está escrito no frasco é uma determinação da legislação brasileira, porque tem muito produto que é vendido nos Estados Unidos que o FDA fala, é indeterminado o tempo de validade desse produto, porque realmente é um produto que não vence. Como é que você vai falar que a frequência vence? Que uma vibração atômica venceu? Não tem essa, né? Então é um produto que, mesmo vencido, ainda tem a frequência ali dentro, né? Não tem, mas é uma determinação da legislação brasileira. Até a Andrea está perguntando se você poderia falar sobre a conservação desses produtos, se é semelhante à homeopatia. É semelhante, bem semelhante mesmo, porque é um produto, eu não vou falar que é um produto muito sensível, não posso nem encostar que vai dar ruim. Pode tranquilamente viajar com ele, não tem problema de passar no raio-x, pode passar tranquilo. Lógico, se a pessoa tiver um pouco de receio, é só avisar no aeroporto, estou viajando para os Estados Unidos, eles sabem que é homeopatia, se você falar lá, é homeopatia, não posso passar para o raio-x, eles vão analisar e vão tirar por fora, assim, porque as pessoas às vezes tem um receio e eles respeitam isso. Então é muito respeitado isso, né? Então dá pra contornar isso tranquilamente. E se estiver na dúvida, faz o invólucro em alumínio ou no metal para que frequências externas não interfiram ali no produto numa viagem, por exemplo. Mas essa é a recomendação mais ideal, né? De deixar longe de fontes emissoras. Perfeito. Eu vou passar então uns aqui. Então, eu trouxe os somatos. Somatos tem a frequência da equivalente do hormônio GH. Não vai estar escrito aí, né? Não. Porque não vai estar escrito, é hormônio GH. Esse é um gel, viu, gente? Essa apresentação do gel. E aqui, como estava sendo dito, né? Tem algumas coisas aqui falando, então, de composição. Ele vem como água purificada, polímero carboxivinílico, propilenoglicol, que era questão com os gatos, é no gel, não é no líquido, então é no gel, a gente normalmente aí dá o líquido. Aqui ele tem a triatonolamina, o cáton CG, que eu não sei o que é, essências vibracionais florais, que é o que você estava falando, que são os nomes das plantas. Isso. E não tem como saber, pegando na prateleira, o que é isso aí, né? Porque sem ter um curso ou sem alguém explicar o que é. Então, somatos, às vezes o nome é sugestivo.
Mas somatos é a frequência equivalente do GH, do hormônio do crescimento. E ele é muito utilizado para tudo aquilo que você quer, um crescimento de pele ou de tecido, né, numa recuperação pós-cirúrgica. Então é muito interessante, esse produto é bem legal, assim, é um produto fantástico. Só que quando a pessoa pega na prateleira da farmácia e lê, não vai entender o que é. Porque Não. assim, a Anvisa também falou assim, pô, somatos. Aí a gente chega e fala assim, é a frequência do GH. A Anvisa vai falar assim, tem hormônio GH aí dentro? A gente vai falar, não tem. Primeiro porque não pode, porque GH é um negócio controlado. E segundo, porque o nosso produto é um floral vibracional. Então a Anvisa fala assim, então você não pode pôr frequência vibracional de hormônio de crescimento GH. Então a Physioquantic, a alternativa que ela teve foi dar uns nomes bizarros para os produtos, porque foi por causa da legislação. Sempre vai barrar na legislação. Então para contornar isso, fala, então tá bom. Então a gente vai colocar somatos. Então tem uns nomes bem diferentes, assim. Isso aconteceu, não foi só com produto vibracional, não. Eu não lembro se... Quando saiu aquele... Sabe o chocolate Alpino? Alpino, Nescau, que tinha a bebida pronta para tomar, né? Está escrito lá, Alpino. Eles tiveram um problemaço com isso, porque não tinha Alpino ali dentro. Não tinha. E aí, então assim, a Nestlé chegou... Né? De alpino não tem nada. Não tem nada. Então aí chegou a Anvisa e falou assim, mas peraí, Alpino, tem Alpino aí? Em algum momento você raspou o chocolate Alpino, o mesmo que você vende como chocolate, e pôs aí dentro? E eles falaram, não tem. Então você não pode dar o nome de Alpino. Então eles tiveram que fazer um recall aí, tirar todos os lotes que não tinha escrito na embalagem. Então quando você pega esses achocolatados, está escrito assim, contém 1% de Alpino. Porque foi uma forma deles não burlarem, mas entrar na legislação. Contém 1% de alpino, ou contém 1% de suco de fruta, de limão, enfim, quando é alguma coisa. Suco de limão. Tá, mas tem limão aí dentro? Não tem, é só artificial. Então você não pode pôr que é suco de limão. Então o que as pessoas falam? Tá, mas qual que é a quantidade mínima de suco que eu tenho que pôr? De sumo, né? Para você me permitir vender esse produto. Aí ele fala, 1%. Então tá bom. Aí eles pingam lá 2 gotas do suco de limão e falam, tem suco de limão. O alpino foi a mesma coisa. A Physioquantic não tem como raspar um hormônio GH ou puxar uma frequência de cérebro, que é o mentalis, e colocar dentro do frasco, no tecido cerebral. Não tem como você raspar. Esse é o líquido. Esse aqui eu vou abrir aqui para vocês verem como vem o frasquinho. Então ele vem assim, ó. Esse é o mentalis. As duas apresentações, apesar de ter 200 produtos da empresa, as duas apresentações clássicas, gota 50 ml e o frasco Abisnaga Gel de 100 gramas. Então são essas duas apresentações. As cores representam as linhas. Então você pegou a linha Biofator, que é uma linha a Biofator, que é uma linha que simula frequências de tecidos, órgãos. Então o mentalis ele é a frequência, do meio mentalis é a frequência cerebral. A linha azul, que está escrito ali, o somatos, é a frequência fitoquântica, é uma frequência fitoterápica. Então tem frequências, a gente tem, por exemplo, o calmalis, que é a frequência da valeriana officinalis, entra toda nessa fitoterapia, né? Todas as linhas fitoterápicas a gente fez. A Juliana está até perguntando, voltando nos somatos, se ele vai induzir a proliferação do GH, se é isso mesmo, se ela entendeu. Exatamente. Exatamente. Puxando aquela informação que eu havia mencionado sobre a receptividade celular, porque o que acontece na prática é que os produtos vibracionais deixam as células mais receptivas para ela fazer a ação que ela precisa fazer. Então você tem os somatos, que é a frequência do GH, você vai induzir a célula a produzir GH, mas aí você fala, então eu quero... Mas quanto que vai produzir GH? Ela não vai produzir o máximo que... Ela vai produzir o máximo que o corpo permite, que a célula permite. Não é que vai produzir muito. Então é assim, tanto é que alguém já me perguntou, inclusive a gente atendeu pacientes, atletas de elite e atleta olímpico. Eu falei do cavalo, mas teve atleta olímpico também que perguntou se pegaria no doping. Porque pensa, se você trabalha com frequência vibracional de GH, isso aí é pego no doping. A gente tem uma linha masculina, linha feminina que trabalha com modulação hormonal. Como é que você vai explicar isso daí para a Federação Internacional eu ia falar atletismo aqui, mas das Olimpíadas, né? O Comitê Olímpico Internacional, lá, o COI, que você está usando um produto vibracional
que está te induzindo a produção exacerbada de certo hormônio, uma testosterona. Então eles precisavam de um produto 100% seguro, só que mantivesse no padrão natural do corpo, só que aproveitasse o máximo possível da produção daquela célula. Ou seja, né, Jesse, se, por exemplo, eu faço um diagnóstico errado, e aí, vamos lá, eu tô tratando um animalzinho de disfunção cognitiva, que é muito comum os velhinhos aí, né, o Alzheimer canino, e aí eu defino que eu vou prescrever o Mentalis. Só que aí não é isso, vamos supor que não é isso, eu fiz o diagnóstico errado. Eu não estou Tá? trazendo nenhum malefício para o animal. Porque não é que o cérebro vai funcionar mais do que deve, ele vai atingir o grau de normalidade, ele busca homeostase, certo? De qualquer coisa, Exatamente. mesmo que seja hormonal. Fiz um Exatamente. exemplo bem básico, mas pensando aí num hipotiroidismo, não é, mas não é que a minha tireoide vai produzir mais hormônio, não. É ali no normal. Exatamente. É sempre no buscando a normalidade da célula naquela condição. Tá. E nunca mais, nem para mais, nem para menos. E se o corpo não precisa, e o diagnóstico, vamos supor que foi errado, né, como você falou, e eu escolhi alguns produtos que para aquela situação não era adequada, o que vai acontecer? Nada. O corpo simplesmente vai ignorar aquela frequência. Se ela precisa da frequência, como eu havia explicado no começo, né, ela pega. Então eu preciso de insulina, então a célula vibra insulina, ela precisa de insulina. Se ela não precisa de insulina, a célula não vai pedir insulina. E se você inserir a frequência de insulina, tudo bem, passou, passou. Então a célula é inteligente ao ponto de selecionar o que precisa e o que não precisa. Se fez um diagnóstico errado, utilizou um produto, achou que era hiper, e depois é hipo, pô, errei aqui. Não tem problema nenhum. A única coisa que você vai fazer é, na próxima consulta, rever todos os exames e trocar o produto, trocar o floral, né? Eu peguei esse aqui, que eu acho bem legal, que é o Midrix. Legal. Vou falar um pouquinho dele. Vou até por aqui, tem a composição de flores, né? Então tem aloe vera, Anemona murica e tem graviola e avelosa. São plantas que com um grande poder de combate ao câncer. Então, quando o câncer já está instalado e você quer fazer um tratamento natural que não interfira em quimioterapia, que não interfira em nenhum produto, aqueles coquetéis que as pessoas acabam tomando contra o câncer, então vai usar o Midrix. O Midrix é a bazuca anti-neoplásica da Physioquantic, né? Então é um produto sensacional para quando o câncer já está instalado. É como se fosse o tiro de misericórdia, assim. Então é bem legal. E normalmente tem, né? Os animais acabam tendo a vida útil. O ser humano conseguiu prolongar a vida útil dos animais ao ponto de viver, né? Cachorro vivendo 20 anos. E isso traz alguns problemas, porque você está dando mais condição para a célula se dividir mais. Dando condição para a célula se dividir mais, eu até explico isso num outro vídeo do YouTube, falando da telomerase, dos telômeros, mas isso é assunto para outra questão, aí, para outro vídeo. E quanto mais a célula se divide, mais suscetível a erros genéticos ela tem, né? Então, por que tem alguns tecidos que é tão difícil ter câncer? Porque ela se divide menos. Um câncer cerebral, um câncer ósseo não é não é tão comum. Agora, um câncer de tireoide é mais comum, porque a célula está sempre em produção ali. Um câncer de pulmão, não tanto porque é mais externo. Mas todas aquelas células que têm câncer de pele, a pele se renova a cada 20 dias. Então, são cânceres de células de alta produção de células, né? São células que produzem mais células. Quanto mais rápido a célula se renova, mais chances de errar na condição genética dela ela tem. Lógico, os nossos corpos e os dos bichos também, eles têm uma condição de neutralizar isso, né? Ele passa por uma verificação, passa por um cheque, uma checagem pelos RNAs, o RNA mensageiro, tudo aquilo, passa fazendo uma checagem geral. Só que às vezes passa lá uma base errada e ficou. Só que isso é natural, acontece. Só que como a gente prolongou a vida dos bichos e também dos seres humanos, doenças que há 50 anos atrás a gente nunca tinha escutado falar começaram a aparecer, tanto nos bichos quanto nos animais. Alzheimer, Parkinson,
doenças de longo prazo e neurodegenerativas começaram a surgir em consequência da longevidade do ser humano e dos animais, e também de algumas ações que a gente vem tomando ao longo da vida que a gente achava que estava certo, mas que hoje a gente vê que, opa, peraí, a gente achava que estava certo, mas hoje a ciência explica, isso daí a longo prazo dá errado. Então, são os prazóis da vida aí, né? Vários estudos agora comprovando que o omeprazol, para animal tem o Gavis, né? Mas lógico, a gente, quando é para usar para um momento pontual, a gente vai utilizar. Não vou falar que, não, vamos parar de usar produto medicamentoso porque vai dar problema. Só que tem gente usando omeprazol aí há 20 anos. E às vezes nem é esse o problema, nem era hipercloridria, né? A alta produção de ácido clorídrico estomacal, nem era esse o problema, era hipo. Era a falta da produção do ácido que veio surgir um problema. Só que a pessoa, quando ela toma omeprazol, ela se sente, agora sim, melhorou. Mas por que melhorou? Porque o corpo eliminou aquilo do estômago, só que eliminou de uma forma errada, de uma forma não digerida por completo. Só que isso acaba gerando outros problemas. E hoje os estudos vieram à tona, falando que o omeprazol, que até alguns metais pesados como o alumínio, traz um malefício para as células do tecido cerebral, que elas são super tóxicas para o cérebro. Flúor, o alumínio, agora os prazóis, né, o omeprazol, pantoprazol, a longo prazo tem gerado problemas. Só que a gente não tem como fazer um estudo a longo prazo se o omeprazol surgiu na década de 50. Só que como as pessoas lá atrás continuaram tomando o produto até hoje, as consequências vieram agora. Tem vários produtos ainda da indústria farmacêutica, para quem adora estudo, né? Eu só tomo produto se tem estudo clínico, aquela coisa toda. Aí, meu Deus, né? Adoro, quer estudo clínico? Tá bom, vamos para o estudo clínico. E aí eu te falo assim, mas tem vários produtos farmacêuticos que saíram de linha porque vieram vários problemas. O Vioxx foi um. O Vioxx era um anti-inflamatório poderoso, só que estava morrendo um monte de gente de infarto lá nos Estados Unidos. E foi feito estudo clínico. Só que é igual o carro, é igual você lançar um carro novo. Quando a empresa lança um carro novo, aí do nada lá tem o recall. Gente, vamos ver aqui o recall de cinto de segurança. Tá dando problema no freio, tá dando problema no acelerador aqui nos lotes, tal. Por quê? No dia a dia, os problemas aparecem, assim como os medicamentos. Não tem como você saber a longo prazo qual a consequência daquele ativo químico. Isso só vai aparecer depois. Então tem vários produtos aí que saíram do mercado, principalmente farmacêuticos, por gerar consequências drásticas, bem drásticas. Inclusive foi o departamento que eu trabalhei, né, que era a farmacovigilância. Esse departamento só surgiu com muito atraso no Brasil, acho que foi em 2009 ou 99, não sei, mas foi muito tarde pelo problema inicial que se surgiu lá na década de 50, 40, 50, com um produto que era para enjoo, para grávidas, né? E fizeram um teste em coelhos, desses produtos, e os coelhos, tudo bem, nasciam os coelhinhos lá, tudo normal. Só que quando foram usar esse produto para enjoo em grávida, começou a ter atrofia de membros. Então, lá na Europa nasceram mais de 30 mil ou 50 mil crianças com atrofia de membros, de mãos e braços, assim. Então surgiram várias crianças com problemas de má formação. Por quê? Naquela época eles não sabiam no caso era a talidomida, né? Eles não sabiam que a molécula ela tem duas conformações espelhadas. RS, né? A conformação dessas. Então, quando fazem a purificação em máquina, eles achavam que era a mesma molécula, mas elas são espelhadas. É como se fosse uma mão. A mão direita ela não se sobrepõe sobre a esquerda, mas ambas têm 5 dedos. Só que uma tinha o efeito de combate de enjoos em grávidas. E o outro tinha o efeito teratogênico. Eles não tinham tecnologia suficiente para filtrar e desmembrar. E é essa briga que a gente tem hoje com o uso do cannabis, né? O pessoal acha que o pessoal vai liberar a maconha aí, achando que vai dar barato na galera que vai usar. Só que é o óleo purificado. A gente vai pegar só o THT purificado. Então tem uma que é o barato. Lógico que eu estou dando um exemplo bem grotesco, tá? Mas
Mas esse nome, né, se chama enantiômeros, né? Isso na conformação bioquímica se chama enantiômero. Quando a mesma molécula, até o mesmo nome, só que a única diferença é que você vai pôr um R na frente e um S, é que ela é espelhada, né? Ela é a mesma conformação, só que ela é espelhada. Então isso surgiram... E foi feito estudo clínico, olha só que beleza, né? Feito estudo clínico, só que na década de 40, 50. E só em 2009, pelo advento da farmacovigilância no Brasil, que quando você tem algum problema, você liga lá na indústria e fala, viu, eu tive um problema aqui de dor de cabeça com esse produto. E às vezes está pautado em bula e às vezes não está. Então, por exemplo, quando eles foram lançar o Viagra, o Viagra tirou a Pfizer da falência, né? Porque o Viagra era para coração, assim como vários produtos, né? Que eles utilizam. O efeito colateral tem um benefício em um outro ponto. Então, mesmo o Viagra sendo utilizado, até hoje é utilizado, para insuficiência cardíaca congestiva, Na ele veterinária tinha... é extremamente utilizado, o sildenafil. Sildenafil. Então, ele é utilizado como o efeito colateral dele poderia ser utilizado como benefício para outra pessoa. Só que isso foi um benefício. Agora, você imagina como um malefício. Então, às vezes, os estudos clínicos mostram outras coisas, né? Quando põe o produto para testar, acabam surgindo outros fatores. Às vezes até no mercado, né? Às vezes já está lançado o produto no mercado. E o minoxidil, né? O produto para o cabelo, para crescimento capilar. O minoxidil era usado, isso quem me falou foi um dermatologista. O que utilizaram o minoxidil, fizeram testes em prisioneiras, e isso há muito tempo atrás, em prisioneiras, para saber se aquele produto poderia ser utilizado como um vasodilatador, também para insuficiência cardíaca. E as prisioneiras começaram a ter crescimento de pelo na axila, enfim, começou a estar melhor até de quedas capilares, começou a melhorar isso. E hoje o minoxidil é utilizado de diversas formas para queda capilar, né? Então, mais um produto que o malefício se tornou um benefício, mas às vezes um benefício se torna um malefício. E aí é que surgem os grandes problemas. Só que eu contei agora toda a história bioquímica. Agora vamos pensar nos produtos vibracionais. Esquece tudo isso. Tudo isso que eu falei. Esquece, esquece, esquece. Porque a gente trata de biofísica e não mais bioquímica. Então todos os efeitos colaterais que eu comentei, sobre RS, enantiômero, essa coisa toda, já não existe mais. Você está trabalhando com a vibração molecular e não mais com a molécula. E muito interessante isso, né? É um paradigma. Então as pessoas ainda estão muito acostumadas com dose de tomar, né? Pô, quantas vezes eu tenho que tomar? Inclusive a gente vai citar isso, né? Quantas vezes eu tenho que tomar o produto vibracional? Quanto mais vezes, com menos dose você utilizar, melhor. Se der para utilizar 3 vezes ao dia numa quantidade pequena, 5 gotinhas, perfeito. Se der para utilizar 8 vezes ao dia, 2 gotas, 3 gotas, melhor. Porque você está dando a informação para o seu corpo. O seu corpo sempre sempre vai tentar desvirtuar para o lado errado. E até ele entender que ele precisa trabalhar da maneira correta, você tem que bater aquela frequência. É igual a atualização de antivírus. Vira e mexe aparece atualização de aplicativo, atualização de antivírus no nosso celular. Por que isso? Porque veio uma versão mais nova. Então você precisa dessa atualização, assim como o corpo também precisa. De vez em quando você precisa de um reset ali celular para mostrar para a célula que aquela informação que ela está vibrando está errada. E ela precisa produzir células com vibrações corretas. Glicólium, Jéssica, que é muito usado, a gente vende muito, né? Que é para os diabéticos. E é super interessante, né? E aí você indicaria para cada indivíduo algum protocolo diferente? Ou realmente se a gente colocar dessa forma, se o doutor pode fazer 5 vezes ao dia, faça, mas a gente entende também que a rotina às vezes não permite, então a gente fica ali entre o BID e o TID, que são 2 ou 3 vezes por dia. Isso, perfeito. 2 ou 3 vezes, porque senão a gente tem um problema que chama adesão ao tratamento. Não vai aderir ao tratamento, a pessoa vai abandonar, vai usar 2, 3 dias e fala, nossa, que saco, eu tenho que usar 5 produtos. Então a gente tem que entender também a realidade.
E Tem o muitos. máximo de produto, Jéssica, desculpa, eu te cortei, mas foi uma É, pergunta que me veio. O máximo de produtos eu posso usar, porque tudo tá errado no nosso corpo, assim, chega um momento, você pega um paciente idoso, você fala, eu escolho o quê? Tem máximo? exatamente. Era isso que eu ia falar agora, né? Que às vezes você tem que usar 8 produtos 3 vezes ao dia, pinga gota sublingual, espera 1 minuto, é aquela coisa toda, é gel, é líquido, faz uma bagunça do cão. Não tem limite para se utilizar os produtos, mas assim, para o prescritor, para o veterinário, para o nutricionista e para o médico, o que a gente sempre pauta? Foca na dor primeiro. Foca na dor da queixa. Por que você veio aqui? Por que você veio aqui? Ah, porque eu tô com dor aqui, eu tô com uma infecção aqui, uma inflamação. Não adianta você querer desintoxicar. Não, esquece, vamos primeiro trabalhar a base, energia, vamos desintoxicar e depois a gente vê essa ferida aí que ela vai melhorar ao longo do tempo. Não, tenta trabalhar primeiro na dor, porque a pessoa trabalhando no foco principal, mesmo você sabendo que a causa raiz daquele problema não está ali, porque essa é a veterinária integrativa, a medicina integrativa, você trabalha a causa raiz do problema. E você vai fazer um estudo, mas já está com aquele olho clínico assim, pô, ele veio com esse problema, mas eu sei que o problema não está ali. Aquele problema é só uma consequência de um problema anterior a isso. E se não curar aquele problema anterior, aquela toxina, aquela coisa que o animal faz todo dia, aquele alimento que ele está comendo todo dia, a gente não vai conseguir tratar aquilo. As inflamações, as infecções de pele são muito comuns. A gente mesmo come alguma coisa que inflama, que dá problema. Tem o glúten, tem os laticínios, né? Hoje em dia tem vários estudos aí comentando sobre os malefícios de proteínas de cadeia longa, né? De proteínas que realmente inflamam o corpo. E para os bichos também é a mesma coisa. Tem algumas toxinas que, se ele não tirar da rotina, vai continuar, a causa raiz do problema, vai continuar tendo aquele problema. Então, se ele veio com uma dor, com uma queixa, tenta focar primeiro na queixa e depois, quando ele voltar, falou, realmente melhorou a queixa aqui, pô, teve uma melhora significativa. Então, ele vai até dar mais crédito para o profissional. Falou, pô, aquele profissional lá, o cara sabe o que faz, ele tratou a doença do meu cão aqui, ele não tá muito melhor o machucado, enfim. E aí, quando voltar na consulta, aí você continua com a base, insere mais uns produtos e dá aquela diretriz para eliminar a causa raiz daquele problema, né? Que a gente sabe qual que é. E falando um pouquinho de administração, eu posso, por exemplo, pegar um líquido e misturar o alimento do animal para facilitar a administração, ou eu vou ter alteração na frequência também? E já pegando um gancho, eu não posso pegar isso e colocar numa colher de metal. A gente pede para evitar por conta da frequência. Dá preferência para madeira ou plástico. Você concorda com esse posicionamento? Sim, eu concordo porque, como eu falei, né, são estudos que estão vindo, então a gente tem que tomar uma série de cuidados até saírem maiores informações. Eu acabei de falar aqui que mesmo tendo estudo clínico, tem produto que dá problema, então vamos tentar ser o mais natural possível, né, para a gente evitar esse tipo de conflito, né? Então evita, lógico, pelo alimento dá para usar, dá para colocar diretamente no alimento, inclusive Desde que o dá. consumo seja imediato, né, Jéssica? Isso. A não ser que tenha, por exemplo, vamos supor que o animal ele é muito agitado e você vai utilizar o Calmales. Pode, lógico, se a pessoa está com receio de pingar o Calmales na água, pode pingar uma gota do gel Calmales e misturar em meio litro Pode? de água. Pode. Desculpa o barulho. Falou de Calmales, até Calmales pro Aí, ó, cachorro. Calmales. Isso chama rainha. Normal. É gatilho mental no cachorro, tá vendo? Gatilho, gatilho. Mas eu até. Você falou do Calmales, eu queria fazer um comentário. Até peguei o Traumavit aqui Ótimo. e. Mas o Jesse está falando do Calmales e já aconteceu da gente tentar tratar alguns traumas de animal, ou estresse, ou agressividade, enfim, alguma questão com, por exemplo, centralis ou Traumavit mais estelar, que eu entendi que em humanos dá um resultado bem legal.
Aí eu tratei por um período o paciente e o tutor falou para mim, ai, não vi muita diferença. Aí eu peguei o Calmales, que ele é da valeriana, a pessoa usou Uhum. 2, 3 dias e ela falou, ah, esse sim, eu vi uma super diferença. E o que que eu percebi? Curiosidade veterinária, né? Os colegas que estão É. aí compartilham comigo. Mas eu percebi que a sutileza dos corpos interferem no resultado do floral, do quântico. Porque, por exemplo, quando um gato é tratado com traumavite estelar, normalmente eu não tive sucesso no tratamento. Mas quando eu usei o Calmales, o tutor fica apaixonado. Então eu entendi que quanto mais sutil é aquele ser, a energia daquele ser que está sendo tratada, mais sutil você tem que ser no seu tratamento. E aí, quando a gente está falando de traumavite estelar, é uma porrada quântica, né? Uhum. Sim, o traumavite ele é a frequência do metal rubídio. Na medicina é usado para traumas psíquicos mesmo, né? Sim. E a gente acaba utilizando, lá não vai estar escrito aí rubídio, vai estar escrito floral, frequencial, vai estar um monte de coisa, um monte de flor aí, né? Diferente, um monte de floral. Ele tem a valeriana também, mas ele tem as outras, né? Empátiens, ele tem quercus e ninfácia. Empátiens dos florais clássicos, né? É da É, valeriana, não é? isso. Aí vem da valeriana. Então, é um produto que, juntando, daria a frequência do rubídio que a medicina utiliza como traumas psíquicos, né? Então, para aqueles animais que sofreram algum tipo de agressão, é bem interessante usar esse produto. O Calmares é mais utilizado dessa forma que você falou, quando o bicho é agressivo. Para fogos é legal usar o Traumavit e o Calmares também, né? Porque ele associa barulho com alguma coisa, né? Aqueles são mais sensíveis mesmo a som e isso assusta. E é interessante você falar da sensibilidade, porque a gente usa. Nossos bebês têm um resultado nosso bizarro, assim. Usar o Nutrisono, que é a frequência do 5-HTP em Eu bebês, né? peguei ele. Para animais pode ser bem parecido, porque é a frequência da melatonina e serotonina, né? Ele produz, o 5-HTP ele produz tanto serotonina no estímulo matinal quanto a melatonina no estímulo noturno. Então a gente usa isso daí, nossa, é um dia, o nenê dorme que uma beleza. Porque ele está muito suscetível às frequências. O bebê não está intoxicado com metais pesados. Você não escova o dente do bebê com pasta de dente Colgate. Não vai estar intoxicado com flúor. Não faz arroz e feijão na panela de metal, de alumínio. O nenê vai tomar o leitinho lá né, ele é bem mais limpo. Os receptores estão mais limpos. Isso a gente consegue passar também para animais, quando os animais já estão mais idosos, que comem comidas que os humanos comem, só que estão intoxicados também. Então tem um monte de variantes, né? Inclusive algumas rações, né, foram modificadas exatamente por conta dos metais, hormônios. Aí vai entrar também na mesma questão da medicina, os disruptores endócrinos, né, que falam tanto agora, que são aqueles produtos que se inserem nos receptores celulares e não saem de jeito nenhum. Então eles fazem ação como se fossem hormônios, mas não são toxinas, né? Então são os disruptores endócrinos. E isso para animal também é bem semelhante, né? Porque somos mamíferos, né? Acho que tudo bem, a gente está tratando de bicho, vai que alguém tem uma calopsita ou Eu tenho um 17. viu? Tá vendo? Um criadouro. Ou sei lá, um pterodáctilo aí em casa. Então, assim, é a mesma coisa, porque são animais feitos de células, moléculas, tecidos, tem olhos, tem tecido cerebral, vai utilizar da mesma maneira, né? Então é bem interessante esses produtos por conta disso. Perfeito. A Renata está perguntando onde ela encontra, e aí, Renata, você encontra aqui com a gente, nós somos revendedores, encontra, eu não sei se a Renata é PJ ou é pessoa física ou jurídica, mas enfim, você encontra com Jesse também, e aí você pode entrar em contato aqui que a gente te direciona. Ela perguntou qual site ela encontra por aqui mesmo. E aí, que mais? Alguns comentários do cannabis que você falou, mas nem vamos entrar nesse assunto. Quantos florais nós respondemos, né, Agatha? Como se chama esse produto utilizado para diabetes? Esse é o glicólium, mas a gente Uhum. tem na linha também o glicosept. E aí vou até Isso. aproveitar para o Jesse explicar um pouquinho da diferença de cada um deles.
O glicólion, ele é a frequência do pâncreas. Então você estimula a O produção órgão para. ideal, o órgão. Tudo que é dessa cor laranjinha, ele é frequência de tecidos e órgãos. Então ele vai fazer isso, ele vai estimular o órgão a ter um trabalho ideal. Nem para mais, nem para menos, mas é um trabalho ideal. Então todos esses que tem a laranjinha é frequência de pele, tecido do corpo e tecidos em geral. E esse é um produto fantástico mesmo, vai entrar em vários protocolos aí de diabetes, de a insulina, né, quando tem a produção errada de insulina, e ele é um produto que a gente utiliza como um frequencial do pâncreas. E o glicosept, todas da linha sept, né, que tem esse final, é de receptores, e é uma linha amarela, né, um frasquinho amarelo, Eu não tenho. e é o mesmo frasco, Mas mas é a ele tem mesma coisa, a gente só muda a cor. A linha só tem muda a toda cor. a mesma carinha aqui, mas só muda a cor. E aí o glicosept é um desbloqueador de receptores da glicose. Então é ótimo você associar os dois, porque você está incentivando o órgão produtor e você está desbloqueando o receptor, o qual vai utilizar o produto produtor do pâncreas. Então você trabalha na fonte produtora e trabalha desbloqueando o receptor que vai captar esse produto aí, no caso a insulina. Então trabalha essas duas vertentes, é excelente. Porque às vezes você está trabalhando lá na produção de insulina e o corpo está lá, bobão, não sabe o que faz. Assim como você tem suplementos de... Nossa, eu tenho muito relato disso, principalmente de nutricionista. Que a pessoa está consumindo ferro em suplemento e o corpo não está respondendo ao ferro. A pessoa está suplementando com ferro, mas o ferro sérico no sangue ainda está baixo. Porque o corpo não entendeu que ele precisa captar aquele ferro. Então você dá o sinal. Como é que você dá o sinal? Com frequência. E qual é a frequência do ferro? Tem um produto da linha Ion Quantic que se chama Fortune, que é a frequência do ferro. Então você dá a frequência para você estimular a célula, né, o receptor celular, a abrir para aquele ferro circulante. Então a célula entende o que ela tem que fazer com aquilo. E são vários produtos com o mesmo conceito. Você atiça a célula para ela se tornar mais receptiva àquele produto, àquela terapia. Por isso que eu falei que não pode dissociar, não pode falar, eu vou abandonar então o meu tarja preta e só usar frequencial. Não, peraí. Continua usando o que você sempre usou e insere o vibracional para você sentir a diferença. Porque aí você está trabalhando em dois mundos diferentes. O bioquímico, com o produto bioquímico, né, com o produto farmacêutico, e o biofísico, que é da terapia complementar, da terapia frequencial, vibracional. Ô, Jess, última pergunta para a gente ir embora, prometo. Aí você Tá? dá o seu canal e a gente vai embora. Isso. Mas o que eu ia te dizer, em quanto tempo, mais ou menos, eu posso esperar para ver algum resultado? Eu sei que vai variar de indivíduo para indivíduo, mas qual é o momento de falar, eu tenho que mudar porque eu não estou no caminho certo da escolha do tratamento? O que a empresa recomenda, 3 meses de uso. 3 meses, mas isso é muito relativo. Por exemplo, se você tem uma infecção de pele, como é que você vai esperar 3 meses para ter um mínimo de resultado quando uma coisa é muito evidente, né? Quando é aguda. Então você vai perceber isso no primeiro mês. Você quer que tenha um retorno no primeiro mês, assim. Agora, quando é uma coisa mais crônica, a gente sempre indica 2, 3 meses para coisas crônicas. É igual, sei lá, você pega como exemplo uma artrose. Como é que você vai querer que a pessoa tenha uma melhora na artrose usando uma semana o produto? A pessoa teve a vida inteira para ter aquela artrose. E aí você quer em uma semana recuperar toda a cartilagem, que já é um tecido complicado, ainda mais para quem tem mais idade. Então é Mas, por longo prazo. exemplo, aqui em medicina chinesa, né, meu cérebro já vai para esse lado. Quando eu tenho, por exemplo, uma cadelinha que tirou cadeia mamária por câncer, Aham. né? Eu entendo que o organismo dela já tendeu, por diversos fatores patógenos, a formar aquele câncer. Então, independente daquele câncer não estar ali, para mim, ela é eternamente paciente oncológica, porque ela tende a formar aquilo. Então, eu não tenho problema, por exemplo, em usar para o resto da vida dela um Midrix. Não tem nenhum problema. Não. Pode utilizar como até uma forma, vamos dizer, profilática, né? Apesar do que você já citou um exemplo como um animal
que já teve o problema, pode ser que ele volte até em outro órgão. Então, como uma forma de proteção, utiliza o produto em dose, não vou dizer dose, mas numa frequência menor e mais espaçado, né, a longo prazo. Então pode ser bem interessante, sim, porque você mantém a informação correta no corpo ou dá o subsídio, porque o que acontece na medicina hoje e também na veterinária é que tem alguns efeitos. Aqui na veterinária não tem muito como fazer porque o animal não reclama de dor ou não reclama de nada. Mas quando tem alguma coisa subclínica, quando apareceu no exame, mas ainda não manifestou no mundo físico, vamos dizer assim, né? Ela tá lá, você sabe que a doença está instalada, ela tá é o embrião da doença, mas ainda não extrapolou pro mundo físico ou não gerou algum problema, uma dor para aquele animal. Você sabe que uma hora vai dar. Então você continua utilizando o produto como uma forma de nem aparecer esse tipo de problema, né? Então é bem legal fazer esse tipo de ação, sim. Manutenção. É, Beleza. Queria que você desse seu canal, Jéssica. Acho que a gente tem tanto a aprender ainda. Acho que dá para fazer mais umas 100 lives com você. tem muita Então, coisa. tem muita coisa. Passa pra gente o seu canal, onde a gente acha mais informação. E a Renata respondeu que ela é PJ. Então, onde ela pode te encontrar também? Legal. Eu sou o representante de São Paulo, mas a gente tem representantes em todos os estados, né, do Brasil. É só entrar no site oficial physioquantic.com.br e lá vai ter o mapa do Brasil. É só colocar lá, quero comprar, vai ter o mapinha do Brasil, você seleciona, põe o CEP e vai aparecer o telefone do contato lá da região. Se não aparecer, entre em contato direto pelo e-mail da Physioquantic ou por telefone, que eles são de Maringá. E tenta ver qual que é o representante mais próximo que possa te fazer o atendimento. E aí, com o atendimento do representante, o representante vai fazer uma ficha cadastral junto com o profissional. E aí pode conseguir o desconto adquirindo diretamente. Eu posso atender São Paulo, Grande São Paulo, e DDD 011. Então, as pessoas que quiserem fazer o cadastramento, adquirir o produto mais em conta, pode entrar em contato comigo ou pelo meu Instagram, né, tem lá meus contatos, por meio do meu site também, que é moduladoresfrequenciais.com.br. Lógico, é um assunto complexo, então por isso que eu desenvolvi esse curso. Então é um curso de formação em terapia vibracional quântica. Para o veterinário pode ser que não tenha muita relevância, mas para terapeutas, né, porque assim, a gente tem a gente libera um certificado reconhecido pela ABRAT. A ABRAT é o órgão competente de cadastramento de todos os terapeutas holísticos do Brasil, inclusive fora do Brasil também. É como se fosse um Conselho Federal de Veterinária, no meu caso, o Conselho Federal de Farmácia. Então, é um órgão regulador. Então, o nosso curso ele tem 100% de respaldo para que as pessoas que se formem possam pegar o registro como um terapeuta. É um curso de 300 horas, já está tudo gravado, é um curso virtual. E bem interessante, assim, a gente tem bastante relatos legais. Era um curso presencial, a gente transformou ele em virtual, o que foi ótimo, porque era um curso de mais de R$ 2.500 e hoje está por menos de 500, assim. Então dá para fazer no conforto de casa, por celular. A pandemia trouxe uns benefícios, né? Apesar de todas essas derrotas, a gente tem que levantar a cabeça e ver o que dá para trazer de benefício mesmo tendo vários prejuízos. Então esse foi até que um dos benefícios que a pandemia trouxe, né? Ela acelerou o processo de ingresso do brasileiro, né, e do mundo no mundo digital. Então isso facilitou bastante a vida. Hoje você pode ter um cadastramento, né, um credenciamento como um terapeuta holístico, mas o certificado vem como terapeuta quântico. E aí eu ensino, junto com o terapeuta ortomolecular, a utilização de todos os produtos. Então é maçante, mas é muito legal, porque não é só eu falando lá e apresentando slide de produto. A gente muda de ambiente, dá alguns exemplos, faz analogia. E não é uma hora só, né? Então pensa, são 300 horas aula. Tem apostila, tem vídeo aula, tem slide passando, é bem dinâmico, assim, ficou um negócio muito legal. E pode entrar no meu site, moduladoresfrequenciais.com.br. Meu YouTube também, tenho bastante vídeo lá, Moduladores Frequenciais no YouTube também. Tem aqui meu canal, Instagram, né, que é Moduladores Frequenciais. Então, dá para me achar com uma certa facilidade por aí.
Perfeito. A Andréia está perguntando se a Qualivetes é representante. Andréia, nós aqui somos uma equipe de terapia integrativa veterinária e a gente revende os produtos também. Quem é o nosso fornecedor é o Jesse e ele que passa tudo isso aqui para a gente revende para a pessoa física, para o tutor que quer. E uma coisa muito legal, só que a gente não falou e que é muito legal na veterinária, é o como a gente tem os frequenciais, os moduladores, como parte do nosso tratamento, porque assim, quando eu preciso que o tutor se trate junto, essa é uma sacada. Então, por exemplo, eu peço para você colocar um pouquinho na sua mão e para que você, aquela determinada pessoa, faça a aplicação naquele animal. Então, como o Jess falou, do Calmales, por exemplo, quando a gente identifica alguma questão ali que os dois estão vibrando na mesma questão. Então, às vezes, o animalzinho é estressado, o tutor é estressado. Um é depressivo, outro é depressivo. Isso vem vindo, né? Um é obeso, outro é obeso, enfim. E aí a gente consegue fazer o tratamento de ambos por meio do gel, porque ambos vão ter acesso tópico ao produto. Então, isso é uma coisa que eu não queria deixar de falar, que é muito legal. A Andréia, A gente ela está no trocou. interior de São Paulo, como que ela faz? Faz da mesma maneira. Entra no site, Pode ir lá, fisioquântico.com.br. tá. Mas eu acredito, porque assim, como teve muita gente que foi para o mundo virtual, que eles pautaram alguns pedidos mínimos. Então não adianta você entrar lá e querer pedir 2, 3 produtos. Então, se não me engano, o mínimo agora é 20 itens. Então fica um pouco pesado para fazer o cadastramento. Tem pedido mínimo. Então agora é com vocês, então é melhor comprar de vocês direto, sabe? Porque sabe, o pessoal vai ter que gastar mais de R$ 1.000 para comprar 20 itens, sendo que na farmácia com vocês. Então, tem mais o frete. Mas Com podem vocês é entrar bem em mais. contato aqui, gente. Eu vou colocar aqui e aí, ou eu, o Jess, tanto faz. A gente vai encaminhar vocês. Eu coloquei da Fisioquântica, coloquei do Jess, coloquei o meu e coloquei meu WhatsApp. Então, vocês acham aí, a gente dá as informações para vocês. E essa informação que você falou de passar o gel é bem relevante, né? A gente vê muito isso com crianças que são agitadas e porque os pais são agitados, né? E aí a gente sempre indica o gel, porque quando a mãe passa na criança, a mãe está sendo beneficiada com o produto, porque a mãe também está entrando em contato com aquele gel. Porque gotas, você não tem contato com o produto, você só pinga na boca da criança e você fica isenta, né, daquele tipo de frequência. Agora o gel não, você passou na mão da mãe, pô, a mãe, às vezes ela faz assim, né? Indica para a mãe, inclusive para o animal é assim, né? Às vezes o dono tá estressado e aí, coitado, ele sofre o cachorro, né? Porque é um bicho, pô, que vai brigar com o cachorro, é instinto animal. Então faz assim, passa o Calmales lá na barriguinha do cachorro, né? Lógico, às vezes o cachorro é meio agressivo, mas deve ter algum momento que o cachorro fica tranquilo para passar uma mão na cabecinha. É o momento que você vai aproveitar para passar o gel. E aí o tutor. Um minuto, põe a focinheira ali, já vai na orelhinha, vai na barriguinha, interno de coxa, região com menos pelo, é muito rápido. Dá trabalho nenhum. É cachorro, não é jacaré, não vai morder, tipo, calma. Uma hora ele vai ficar tranquilo ali, né? Sim, Então, muito acho que tranquila. A administração é muito fácil. Eu ainda coloco uma gota na comida, na refeição. Então, coloco uma gota do gel e aí vai ter mais esse contato com a mucosa, vai ter essa receptividade também do organismo. É super tranquilo o uso. Bem tranquilo. Gente, tem queria tanto assunto. então, né? O que você falou, Jéssica? Desculpa, te cortei. Que tem muito assunto para falar numa live de 1 hora, né? Muito, 2 horas. muito. Ó, estamos aqui a 2. Então. Vou liberar o Jesse e agradecer muito por ele ter ficado disponível aqui 2 horas. Acho que agora é a gente comprar o curso e estudar 300 horas, que só 2 não bastaram. Mas agradecer muito a vocês que ficaram aqui firmes e fortes 2 horas com a gente. É um assunto encantador mesmo. Obrigada, Jesse. Boa noite. Eu vou salvar a live. Para quem perguntou, eu vou salvar. Vai ficar no IGTV. Eu já marco o Jesse lá. Ele também vai tentar passar isso no canal dele. Perfeito. Tá bom? Legal, agradeço. Obrigada, gente. Agradeço a todos vocês. E se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato no meu Instagram. Entra lá no Moduladores Frequenciais do YouTube. Tem bastante informação interessante lá também. Perfeito. Obrigada, então, gente. Bom finzinho de semana para vocês. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.